gravar minha aula aí, porque então eu gravar a aula porque é importante, porque daí fica registrado, vou ter a aula registrada no YouTube. Então, como eu vinha falando, basicamente são quatro formas, quatro modelos de ação na prática constitucional. Primeiro, então, é esse modelo do controle concentrado, né? Esse bloco que vai envolver a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a ação de descumprimento de preceito fundamental e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a DIO, e a representação interventiva. Como eu disse, se você aprende a fazer uma dessas ações, se você entende, compreende a formatação de uma dessas ações, você está prontamente preparado para fazer qualquer outra dessas ações. Tá? Vamos mudar algumas coisas, pequenas coisas em relação ao pedido, né? Mas, de regra geral, vocês vão estar habilitados. Daí o segundo bloco que a gente pode, vamos chamar de bloco mesmo, que é o bloco dos remédios constitucionais, né? A ação, o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança coletivo e individual, o mandado de injunção coletivo e individual também, né? E a gente pode dizer a reclamação constitucional, também que seguem mais ou menos a mesma lógica. Quem aprende a fazer um mandado de segurança, tá? Em tese, estaria apto para fazer também um habeas data, um habeas corpus e principalmente um mandado de injunção, que é uma ação bem próxima, tá? Ao mandado de segurança. Tá? Bom, e aí eu tenho o bloco dos recursos, né? Recurso ordinário constitucional para o STF, recurso ordinário constitucional para o STJ, recurso especial, recurso extraordinário. Aqui também, com algumas peculiaridades lá e cá, tá? Também obedece mais ou menos a mesma formatação. Mas para nós, o que interessa agora, isso foi uma longa introdução, que eu nem podia me dar direito de fazer, tá? Mas para nós o que interessa agora é estudar aquele bloco de ações que vão obedecer o procedimento comum. São ações que, como regra geral, vão obedecer o que está previsto no artigo 319 do CPC. A formatação delas é a mesma de uma petição inicial, tal como vocês estudaram lá no civil, tá? Lá no direito civil mesmo. Tá? Bom, essas ações são basicamente duas. A ação civil pública, que é regulada pela Lei 7.347, e a ação popular, que é regulada, vamos ver depois ali, pela 4.717. Tá? Então, essas duas ações elas se caracterizam por, como regra, observar o procedimento comum estabelecido no Código de Processo Civil. Tá? Tem lá alguns procedimentos especiais, algumas questões especiais que a gente vai tratar aqui, inclusive, mas a lógica é justamente essa, né? Essas duas ações também se caracterizam por uma coisa que também vou salientar com mais ênfase depois, mas elas se caracterizam porque elas são uma exceção do ponto de vista do processo civil à regra do artigo 18 do CPC, que estabelece lá, no artigo 18, né, que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Né? Nessas duas ações, na ação civil pública e na ação popular, a gente tem como objeto da ação a proteção de um direito coletivo ou de um direito transindividual. Né? Moralidade pública, moralidade administrativa, patrimônio público, direitos coletivos, direitos transindividuais, meio ambiente, etc. Então, o autor ele não vai em juízo buscar um direito próprio, mas um direito da coletividade, da sociedade como um todo. Tá? Bom, vamos lá, então, começar pela primeira ação que a gente vai trabalhar, tá? Dentro desse nosso bloco de estudo aqui, que é a ação popular. A ação popular, vamos começar, tá? Tem como base jurídica, tá? Tá? O artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal. Tá? E também a Lei 4.717 de 1965.
Tá? Essa é a base jurídica da ação popular. Tá? O artigo 5º da minha Constituição, vocês não têm ideia da bagunça que está no meu escritório. Tá? O artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal, ele diz assim, ó: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então, o que a gente tem aqui no artigo 5º, inciso 73, tá, é justamente a definição do objeto da ação popular. Né? A ação popular, então, vai ter por objeto a proteção de direitos coletivos e transindividuais. Transindividuais. Tá? Objeto da proteção de direitos coletivos e direitos transindividuais. Tá? Transindividuais. Não, aqueles que pertencem a coletividades determinadas e aquele que pertence a coletividades indeterminadas, inclusive gerações futuras. E aí englobando o meio ambiente, o patrimônio histórico cultural, não apenas o patrimônio público. Isso é um ponto importante, porque se você for ler o artigo 1º da Lei 4.717, lá de 1965, você vai ver que a lei destinava a ação popular exclusivamente uma finalidade, que era a finalidade de proteção ao patrimônio público. A Constituição de 1988, então, ela vai ampliar o objeto dessa ação, né, permitindo que ela atinja outros direitos que foram reconhecidos pela própria Constituição, né, que é justamente o direito ao meio ambiente, direito ao patrimônio histórico-cultural, a moralidade administrativa. Né? Então, vai ter uma ampliação do objeto da ação popular. Tá? Bom, um outro ponto é destacar qual é a natureza jurídica dessa ação. Tá? Natureza jurídica da ação popular. Bom, por natureza jurídica, a gente está perguntando o que aquela coisa é para o direito. Né? A gente costuma adotar uma classificação das ações conforme o tipo de pedido que eu faço. Vocês devem lembrar isso lá de Direito Processual 1 ou de Teoria Geral do Processo. Né? E aí eu dividia lá, de acordo com o tipo de pedido que eu fazia, eu dividia a ação em ação declaratória, ação condenatória, ação constitutiva, ação mandamental. Né? Bom, o pedido da ação popular, na verdade, ela vai ter dois objetivos. Tá? Ela vai visar sempre anular um ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, etc, etc, etc. Tá? E também ela vai ter por objeto buscar o ressarcimento do erário, da fazenda pública. Tá? O artigo 11 da Lei 4.717, aqui, ó, o artigo 11 da Lei 4.717, ele diz assim, ó: a sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele, ressalvados a ação regressiva contra funcionários causadores do dano quando não incorrerem em culpa. Então, aqui é um dado importante. A ação popular, ela vai ter tanto uma característica de ação constitutiva, na verdade desconstitutiva, porque ela visa invalidar aquele ato que é lesivo ao patrimônio público e os direitos especificados ali, né? E ela também vai ter, então, uma natureza condenatória, vai ser também uma ação condenatória, na medida em que ela vai exigir que eventuais danos, tá, causados ao patrimônio público, aos direitos tutelados pela ação, né, sejam ressarcidos na forma de pecúnia, na forma de dinheiro. Tá? Então, quanto à natureza jurídica, eu vou ter que é uma ação constitutiva e
condenatória. Tá? Isso a gente vai pegar lá no artigo 11 da lei, ó. Lei da ação popular, vou botar aqui, LAP. Tá? Lei da ação popular. Todos esses elementos são importantes para a gente entender, porque depois, quando a gente for elaborar a ação, fica mais fácil a gente elaborar ela quando a gente compreende, né, a natureza jurídica dela. Porque agora vocês já sabem, vocês vão saber que o pedido da ação popular vai ser sempre um pedido de invalidação de um determinado ato, né, e de condenação do gestor público que eventualmente tenha causado dano ao erário. Tá? E aí nós chegamos ao nosso ponto mais importante da ação popular, que é a questão da legitimidade. Tá? Legitimidade. Legitimidade implica sempre saber, ou poder identificar quem é o autor, quem pode ser autor de uma ação e quem pode ser réu numa ação. Tá? Então, daí eu vou dividir a legitimidade em legitimidade ativa e legitimidade passiva. Tá? A legitimidade ativa, então, vai ser o quê? A definição de quem é o autor. Eu sei que parece meio óbvio para vocês, mas vamos tocando. Quem é que é o autor da ação popular? Quem pode ser autor da ação popular? O artigo 5º, inciso 73, ele já indica. Qualquer cidadão é parte legítima. Tá? Qualquer cidadão é parte legítima. E aí, beleza? Qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular. Tá? Bom, a condição de cidadania, está lá no artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 4.717, ela é dada pela condição de título de eleitor, de possuir título de eleitor. Ou seja, está registrado junto à Justiça Eleitoral. Diz lá o parágrafo 3º, tá? A prova da cidadania para ingresso em juízo será feita com título eleitoral ou com documento que a ele corresponda. Isso é um dado importante, por quê? Porque a partir dessa noção de que só quem pode ser eleitor, só quem pode propor ação é eleitor, tá? A gente pega a primeira noção. Chegou gente aqui. Da ação popular, o detalhe da ação popular que é importante a gente saber, que quando eu for qualificar as partes, tá? Quando eu for qualificar o autor lá, na forma do 319, inciso 2º do CPC, né? Necessariamente, além daqueles dados que o artigo impõe, ou seja, nome, endereço, profissão, nacionalidade e CPF e RG, eu tenho que indicar também o quê? O número de título de eleitor. Tá? E quando eu for propor a peça, um documento fundamental que tem que ser juntado é a cópia do título de eleitor. Tá? E aí, quando vocês, por exemplo, forem elaborar uma ação popular na prova da OAB, na segunda fase, um dos elementos fundamentais ali... eu esqueci de desligar meu WhatsApp. Tá? Um dos elementos fundamentais ali, né, é justamente lá no final, depois dos pedidos, pedir a juntada, né, da cópia do título de eleitor, né, junto com a procuração, etc. A juntada da cópia do título de eleitor, justamente para comprovar o estado de cidadania do indivíduo. Tá? Bom, aí, a partir daí, então, algumas coisas são bastante óbvias, mas precisam ser trabalhadas. Como a lei não faz limitação à condição de eleitor, né, qualquer cidadão, tá? Qualquer cidadão mesmo, registrado em qualquer circunscrição eleitoral, pode propor ação popular. O que eu quero dizer com isso? É que, bom, eu sou habitante, morador de Santa Catarina, né? Sou habitante, morador de Santa Catarina, eleitor registrado junto à Justiça Eleitoral de Santa Catarina, mas quero propor uma ação popular para invalidar um ato do governo do estado do Rio Grande do Sul. Tá? Bom,
eu tenho plena legitimidade para propor essa ação lá no Rio Grande do Sul. Tá? Tem que propor lá. Eu não posso propor aqui. Outra coisa, como a condição de cidadão pode ser adquirida depois de completados 16 anos, tá? O autor pode propor a ação, então, o menor de 18 anos pode propor a ação popular independentemente de representação. Então, não precisa ser de representação dos pais, né, os responsáveis legais para a propositura da ação. Tá? Nesse caso, o cidadão, o autor, tá, ele vai agir como substituto processual da coletividade. Como eu disse para vocês, a característica principal da ação civil pública, da ação civil pública também, né, mas da ação popular, é o fato de que quem propõe essa ação, né, propõe com a finalidade de proteger um direito que não é seu, mas é um direito da coletividade. Então, essa pessoa, o autor da ação, ele vai estar na condição de substituto processual da coletividade. E isso é bastante interessante, porque, primeiro, é uma exceção à regra do artigo 18 do CPC, né, que é aquela que determina a legitimidade, mas também porque ela possibilita uma coisa tipo o que está previsto no artigo 9º da Lei 4.717. Então, olha, o que diz o artigo 9º? Se o autor desistir da ação ou der motivo à absolvição da instância, serão publicados editais nos prazos e nas condições previstas no artigo 7º, parágrafo inciso 2º, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 dias da última publicação feita, promover o prosseguimento da ação. Então, se por acaso o autor da ação desistir dela, né, a ação não é extinta imediatamente. Tá? A ação não é extinta imediatamente. O que vai acontecer? Vai ser publicado um edital e qualquer cidadão, qualquer outro cidadão, ou inclusive o Ministério Público, pode substituir o autor da ação e dar continuidade ao processo. É uma coisa bastante interessante, o que decorre desse fato, né, de que da substituição processual em si. Que é uma situação bem parecida, por exemplo, do sindicato, né? Aquelas coisas que você já estudaram lá no processo civil. Uma coisa óbvia, tá? Mas que pelo jeito não é tão óbvia assim, porque tem uma súmula do STJ, do STF, falando isso, que é a súmula 365, é que pessoa jurídica não pode ser autor de ação popular. Né? Me parecia uma coisa bastante óbvia, nunca nem imaginei no sentido contrário, porque só cidadão, qualquer cidadão, né? Mas de qualquer forma, tem a súmula 365 do STF, que diz lá que pessoa jurídica não pode ser autor de ação popular, não tem legitimidade ativa para ação popular. Tá? Bom, e aí vem o outro, tá? O outro elemento aqui, só deixa eu botar aqui, artigo 1º, eu não sei botar parágrafo aqui, parágrafo 3º, lei da ação popular. O outro elemento que é importante agora é a legitimidade passiva. Tá? E a legitimidade passiva, com a definição de quem é o réu na ação popular, ela é ampla. Tá? Olha o que diz o artigo 6º. Tá? O artigo 6º caput da Lei 4.717. A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no artigo 1º. Tá? Vai dizer lá União, Distrito Federal, Estados, municípios e entidades autárquicas, sociedade de economia mista, etc, etc, etc. Tá? Contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que por omissão tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo. Então, a ação ela não é proposta só contra a pessoa jurídica de direito público, tá? Da qual emanou o ato, mas também contra a autoridade que praticou o ato e aquelas pessoas que eventualmente tenham se beneficiado da prática do ato, né? Tem o caso mais emblemático, talvez, de ação popular, que eu lembro, pelo menos, em 2015, né? 2015, lá no meio do governo Dilma, meio não, né? No início do governo Dilma, no segundo mandato dela, né? Ela nomeou o ex-presidente Lula como
ministro da Casa Civil, né? E imediatamente foram propostas uma série de ações populares em vários estados do Brasil, né? Alegando que aquela nomeação, né? Ela tinha que ser invalidada, tá? Ela tinha que ser invalidada porque haveria ali, em tese, um desvio de finalidade. Né? O desvio de finalidade está previsto lá no artigo 2º, a linha E da Lei 4.717, e o que é desvio de finalidade? Você já é planejamento administrativo, mas não custa nada falar aqui. Tá? É quando o ato é praticado visando uma finalidade diferente daquela estabelecida na lei. Né? O que as pessoas alegavam naquele momento? Que o objetivo da nomeação, né, do ex-presidente não era, de forma alguma, garantir melhores situações de governabilidade para o governo, né? Mas que tinha como principal objetivo, na verdade, retirar o processo criminal do qual ele estava sendo investigado. Eu acho que na época já era processado mesmo, já tinha processo, né? Da primeira instância, então da 13ª Vara Federal de Curitiba, e por conta da prerrogativa de foro, né? Levar ele para o Supremo Tribunal Federal, onde, em tese, teria um ambiente mais propício, mais favorável ao ex-presidente. E essas várias ações, então, foram propostas, né, contra o ato da presidente da República. Né? E aí, quem eram os réus nessa ação? Os réus eram a União, tá? Que era a pessoa jurídica de direito público, né, da qual vinha o ato, ao qual pertencia o ato, né? Era a ex-presidente Dilma, que era quem praticou o ato, quem autorizou a prática do ato, né? E o ex-presidente Lula, na condição de beneficiário desse ato. Tá? Na condição de beneficiário desse ato. Então, legitimidade passiva ampla. Tá? Se trata de litisconsórcio, vou botar aqui, litisconsórcio passivo necessário. Opa. Litisconsórcio passivo necessário. Tá? Ignorem aqui vou botar aqui. Tá? Litisconsórcio passivo necessário. Tá? Todas essas pessoas têm que ser citadas sob pena de nulidade. Tá? Isso está no artigo... Tá, não sei onde é que está. Bom, mas está lá. Então, todas as pessoas têm que ser citadas sob pena de nulidade. Aliás, isso está no Código de Processo Civil, né? Lá no artigo 113. Não precisava nem de menção específica da lei. No artigo 113 do Código Civil, que é o que fala do litisconsórcio, né? Ele vai dizer, aliás, 113 não, é o 115, tá? Que fala lá do litisconsórcio passivo necessário, 114, 115. Tá? Bom, aqui também tem uma outra coisa interessante, tá? No que diz respeito à legitimidade passiva, que é o que a gente chama de legitimidade bifronte. Tá? O que é legitimidade bifronte? Vou colocar aqui, legitimidade bifronte. Opa, tem. Legitimidade bifronte. Bifronte. Ai, que saudade de um quadro. Tá? Legitimidade bifronte. O que é legitimidade bifronte? É o que está previsto no parágrafo 3º do artigo 6º da Lei 4.717, que diz assim, ó, a pessoa jurídica de direito público ou privado, cujo ato seja objeto da impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente. Então, o que acontece? O Estado... Vamos pegar um outro exemplo de ação popular que está bombando aqui. Todo mundo está acompanhando ali o caso dos respiradores, né? Então, o caso dos respiradores... Agora, por causa da pandemia, que foram adquiridos pelo Estado de Santa Catarina, né, com pagamento adiantado de 33 milhões, que em tese, que parece, o contrato foi feito com uma empresa que não tem lá muita credibilidade para esse tipo de contrato.
né? E né, foi feita uma ação popular, foi proposta essa ação popular pelo Bruno. Bruno? Esqueci o nome dele. Bruno Souza, que é deputado do Novo. Ele propôs uma ação popular para quê? Para impugnar aquele contrato administrativo, né? E mandar a restituir os 33 milhões ao erário público, como eu disse. A dupla natureza da ação popular, desconstituir o ato administrativo, né, aquele contrato administrativo, e, ao mesmo tempo, também condenar o ressarcimento do erário. Né, ação constitutiva e condenatória. Bom, quem é que foi elencado ali como réus nessa ação? O Estado de Santa Catarina, o ex-secretário de Saúde e a empresa lá, Vigimed, parece que é o nome, que ficava responsável, que recebeu o valor, que ficava responsável pela entrega dos respiradores. Né? Nada obsta que agora o Estado de Santa Catarina ele ingresse no polo ativo da ação. Veja que loucura, ele começa como réu, mas ele pode ingressar no polo ativo da ação visando pedir o quê? A anulação do ato, né? Ou então, e também a restituição do valor devido, né? Do valor pago ali, que era de 33 milhões. Então, esse é um dado importante. Opa, em 10 minutos nossa reunião vai acabar, vamos ter que fazer um novo link. Tá? É os inconvenientes do Zoom. Tá? Então, essa é uma ideia básica aqui. Tá? E agora botou um reloginho aqui. Quando eu interromper aqui, eu vou botar um novo link ali, tá? Para a gente dar continuidade à nossa aula. Bom, um outro dado importante também, que é mais para a questão de saber mesmo, né? É o prazo da contestação. Né? A gente acho que não tem outro prazo que não seja 15 dias, geralmente, no nosso processo civil, né? Com exceção da ação popular. Que na ação popular, o prazo para contestar é de 20 dias e pode ser ampliado por igual prazo. Tá? Em até 20 dias para a interesse... Cadê isso aí? Tá? Bom, para interesse das partes. Quer ver? Ó? Gente, onde é que eu vi isso? Ó, é o inciso 4 do artigo 7º. O prazo de contestação é de 20 dias, prorrogáveis por mais 20 a requerimento do interessado. Então, é claro, às vezes a discussão ali vai exigir uma produção mais complexa, né? Tá? Vai exigir uma produção mais complexa, então, produção de prova mais complexa, uma elaboração de uma petição, de uma contestação mais bem fundamentada, e aí, necessariamente, posso pedir, então, a prorrogação do prazo para além dos 20 dias estabelecidos. Né? Outra coisa, então, ponto 5. Gisele, libera meu áudio, estou sem fone. Eu não sei como é que libera, Gisele, como é que eu vou tentar descobrir? Não, eu não consigo te liberar o áudio, não. Ah, ativar aqui. Tá ok? Fala aí. Já deu certo? Ah, tá. Então tá. Bom, uma questão aqui, agora, o quinto ponto que a gente vai falar aqui, é a questão da competência. Competência. Essa ação, a ação popular, ela não conhece prerrogativa de foro. Então, independente do status da autoridade envolvida, presidente da República, secretário estadual, ministro de Estado, etc., ela vai ser sempre proposta na primeira instância, no juízo de primeiro grau. Tá? No juízo de primeiro grau. Tá? O que vai, juízo de primeiro grau, na justiça comum, né? Justiça comum.
única coisa que vai ter alteração aqui é o quê? Bom, no tipo de interesse que está sendo tutelado. Se o ato lesivo ele é lesivo ao patrimônio da União ou de qualquer pessoa jurídica de direito público que esteja envolvida, né, que tenha verbas da União, que faça parte da administração direta ou indireta da União, tá? A competência vai ser da Justiça Federal. Se, por outro lado, o ato não envolver qualquer tipo de interesse da União, vai ser da Justiça Comum Estadual, tá? Da Justiça Comum Estadual. E sociedade de economia mista, tá? Mesmo que pertencente à União, tá? Não é abarcada pela competência da Justiça Federal, tá? Artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal. Tá? Uma outra coisa também, que tem uma exceção a essa proposição no juízo de primeiro grau, tá? Que é a questão do artigo 102, inciso 1º da Constituição Federal. Aqui, 102, inciso 1º, quando fala da competência do STF é o inciso N, a linha N, na verdade, de julgar aquelas ações em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. Então, eventualmente, uma ação popular que ataque uma resolução, tá, estabelecendo, vamos pegar aí, auxílio moradia para magistrados, à margem da lei, né, a ação popular não vai ser julgada pela Justiça do Estado de Santa Catarina, mas vai ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal, né, uma exceção à regra da competência do juiz de primeiro grau, que está lá no artigo 5º caput da Lei 4.717. Tá? Vou botar aqui 5. Ó, nosso tempo está acabando aqui, eu vou estabelecer um novo link, eu já mando ali no grupo, tá? Eu aproveito e pego um café para tomar um cafezinho. Tá? Eu vou fazer uma breve pausa aqui, tá? E a gente já volta para continuar a nossa aula. Perfeito? Até daqui a pouco. Tá? Então, o nosso sexto ponto aqui, então, agora, referente à ação popular, né, diz respeito ao cabimento. Então, a gente já viu que ela tem um legitimado específico, que é o eleitor, não o cidadão, então, na forma do artigo 1º, parágrafo 3º, né? Mas essa ação, ela tem a finalidade específica, né, de anular ato lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente, etc., etc., né, a direitos coletivos direitos coletivos ou transindividuais. Bom, então, para que eu possa demonstrar o meu interesse de agir, meu interesse processual na ação popular, é fundamental que eu demonstre a ilegalidade e a lesividade, tá, do ato. Tá? Não basta apenas que o ato seja ilegal, tá? Mas é preciso que ele tenha uma potencialidade de causar lesão, tá, a um dos direitos estabelecidos, algum dos bens, na verdade, e interesses estabelecidos ali no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal. Tá? Vejam, a lesividade, ela pode ser potencial, né? Ela não precisa, não precisa, por exemplo, haver um efetivo prejuízo ao patrimônio público, tá? Para que eu possa ser titular, que eu possa propor a ação popular, tá? Mas deve haver, de alguma forma, né, alguma potencialidade de lesão, né? Nem que seja a ordem jurídica em si, né, a violação ao princípio da moralidade. Aliás, o grande fundamento por trás da ação popular, quando se tratar de ato administrativo, nós vamos encontrar lá nos princípios do artigo 37, caput da Constituição Federal. Né? Uma outra coisa importante, tá, é que
e aí é importante a gente destacar aqui, que o objeto da ação vai ser sempre pedir a invalidade de um ato, de um contrato, ou mesmo de um processo administrativo. Tá? Outra coisa também que é importante, também pode haver ação popular contra a lei. Tá? Mas em lei ou resolução, tá? Ou resolução, mas é importante que, nesse caso de lei e resolução, especificamente, eu tenho que apontar a lesão em concreto. Tá? O que quer dizer lesão em concreto? Tá? É que não pode ser uma mera alegação, por exemplo, da inconstitucionalidade de uma lei ou de uma resolução sem apresentar em que ponto essa inconstitucionalidade, tá, causa lesão ao patrimônio público. Né? Então, não basta dizer que é inconstitucional. Tem que demonstrar que existe uma lesividade em concreto, tá, ao patrimônio público. E isso é importante por quê? Porque isso é uma fundamentação do STF, né? A ação popular ela não pode ser utilizada como uma substituta da ação declaratória de inconstitucionalidade, da ADC, da ADI, quer dizer. Tá? Não dá. Se eu permitir que se utilize a ação popular, a ação civil pública também vai se adequar à mesma coisa, para contestar em abstrato uma lei, eu vou estar utilizando a ação popular e a ação civil pública como sucedâneo, como substituto da ação direta de inconstitucionalidade e usurpando, portanto, a competência do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma coisa que a gente tem que destacar, tá? Também não vai caber, isso daí cabia, agora não vai caber a ação popular contra ato de conteúdo jurisdicional, tá? Ato de conteúdo jurisdicional. Não cabe ação popular, então, contra sentença judicial, tá? Não cabe. Tá? Cabe contra atos do Poder Judiciário? Claro, atos administrativos. Tá? Atos jurisdicionais no exercício dessa função típica de jurisdição? Não pode. Tá? Não pode. Bom, e por fim, né, para destacar aqui essa parte aqui, que é uma parte mais teórica sobre a ação popular, a gente tem a possibilidade, 7 aqui, né, da tutela de urgência. Tá? Então, eu vou poder ter uma ação popular repressiva, que é aquela que tem por finalidade, então, a invalidação de um ato que já foi praticado, né? Mas eu também tenho a possibilidade da ação popular preventiva, que é aquela que visa suspender, né, ou mesmo impedir a prática do ato, né? Então, cabe então a tutela de urgência na forma do artigo 5º, tá? Parágrafo 4º da Lei da Ação Popular, tá? E também, obviamente, observando os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, né? A probabilidade do direito, né? A gente quer usar diferente do fumo boni iuris e o perigo in mora, né? É o perigo do resultado inútil do processo. Demorei um pouco para lembrar. Tá? Então, é possível a tutela de urgência, nesse caso. Tá? Então, vejam, esses são basicamente os elementos essenciais da ação popular. Tá? A ação popular talvez seja das peças, assim, uma das preferidas da OAB de forma geral, porque ela já apareceu várias vezes na prova de direito constitucional e na prova de direito administrativo, né? Dado que o conteúdo dela também pode dizer respeito ao direito administrativo. Né? Então, vocês vão encontrar N situações em que a ação popular aparece na prova da OAB. Eu pensei aqui em a gente elaborar mais ou menos como é que seria uma petição, né, de uma ação popular. Então, a partir do que está lá no artigo 319 do CPC.
para a gente identificar aqui. Opa, não é isso. Isso aqui era o link da nossa aula. Cadê? Eu tinha salvado aqui. Tá. Então, mas o artigo 319 do CPC, ele estabelece lá a estrutura da ação popular. E aí a gente precisa ter noção, então, dessa estrutura. Por quê? Cadê o 319? Deixa eu pegar aqui o 319. Não. Artigo 319 CPC. Então, que diz ali os requisitos da petição inicial. A gente vai pegar aqui onde é que estão. Tá, olha aqui. Então, primeira coisa, o juízo aqui é dirigido. Tá? Ou seja, aqui a gente vai estar falando da competência. Como eu disse para vocês, a competência está lá no artigo 5º. Tá? Artigo 5º, caput da lei da ação popular. Não veio o 5 aqui. Tá? Da lei da ação popular. Então, juízo de primeiro grau como regra. Tá? Juízo de primeiro grau como regra. Se o ato impugnado for de interesse da União, Justiça Federal. Se o ato impugnado for de interesse do Estado ou município, Justiça Estadual. Tá? Os nomes, pré-nomes, estado civil e existência da União estável, profissão ou número de inscrição no cadastro de pessoa física ou no cadastro nacional de pessoa jurídica, o endereço eletrônico, domicílio e residência do autor e do réu, sempre apontando aqueles dados que eu falei para vocês. Quando eu vou qualificar, né, que é a qualificação, lembrando sempre, então, título de eleitor, eleitor do autor, autor, meu Deus, tá? E lembrar da legitimidade passiva, vou botar aqui, consórcio passivo necessário. Consórcio passivo necessário. Tá? Então, o título de eleitor é a exigência do artigo 1º parágrafo 3º, lei da ação popular, né? E o litisconsórcio passivo necessário está no artigo 6º, caput, lei da ação popular também. Bom, aí nós chegamos aqui na parte que você vai ter que fazer, então, você fez a competência, aí você vai dividir a sua ação sempre em fatos, direito, pedido de liminar. Como é que aparece bem em cima do meu? Pedido de liminar. E pedidos. Tá? Pedidos. Bom, o pedido já está ali no outro tópico. Tá? Então, fato, a narração das coisas. O direito aqui, basicamente, além, obviamente, do mérito da questão, na ação popular, você vai ter que sempre falar da legitimidade ativa, tá? Ou seja, destacar uma frasezinha, coisa bem tranquila, uma frasezinha dizendo que o autor é elegível para propor a ação popular na medida que é eleitor, o que é representado, é cidadão, desculpa, que é representado pela juntada do título de eleitor aos autos, né? Você vai falar da legitimidade passiva, explicar, então, qual a participação de cada um dos réus, né, na condução do ato lesivo, seja na produção do ato lesivo, seja porque é beneficiário desse ato lesivo, que é um patrimônio público, né, e do cabimento. Aqui no cabimento é o momento em que você vai destacar a lesividade. Aí é interessante porque o artigo 2º da Lei 4.707, ela traz lá um rol, uma lista de motivos que podem levar à anulação de um ato administrativo, né, e de qualquer ato lesivo, que configurariam, então, o que seria um ato lesivo. Né? Então, diz assim o artigo 2º. São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, no caso de incompetência, que a lei
define como o ato que não se inclui nas atribuições legais do agente que o praticou. Vício de forma, que a lei define como a omissão ou a inobservância incompleta ou irregular de formalidade indispensável à existência ou seriedade do ato. A ilegalidade do objeto, que a lei define como o resultado do ato, quando o resultado do ato importa em violação da lei, regulamento ou outro ato normativo. A inexistência de motivos, né, que leva à própria inexistência do ato administrativo. A inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido. E, por fim, o mais clássico de todos, geralmente, quando alguém propõe uma ação popular, tem em mente justamente o desvio de finalidade, né? Que é o desvio de finalidade, então, que se verifica quando o agente pratica ato visando a fim diverso daquele previsto explícita ou implicitamente na regra de competência. Né? Então, quando o agente pratica o ato com fins, com um motivo, com uma motivação diferente daquela estabelecida pela lei. Né? Então, ali vocês vão encontrar o rol de argumentação. No restante, né, o mérito, né, vai compreender qualquer violação de norma jurídica, né, seja constitucional ou seja no âmbito infraconstitucional. Né? Pedido liminar, como eu falei para vocês, a fundamentação é o artigo 300 do CPC, conjugado com o artigo 5º, inciso 4, não, desculpa, parágrafo 4º da Lei da Ação Popular. Né? E aí a gente tem a questão dos pedidos com suas especificações. Né? A formulação do pedido na ação popular não difere muito da petição inicial de forma comum. Então, sempre vai começar, é a primeira coisa que a gente sempre faz quando a gente faz um pedido, então, adiante do exposto, requer. Bom, qual é a primeira coisa que você quer que o juiz faça quando recebe sua petição inicial de uma ação popular? Você quer que ele conceda a liminar. Então, sempre o primeiro pedido vai ser a concessão da liminar. Tá? Primeiro pedido, concessão da liminar. Ou da tutela de urgência, como vocês preferirem. Né? Eu gosto da liminar. Concessão do pedido liminar, né? Mas talvez o mais correto hoje, juridicamente, seria a concessão da tutela de urgência. Tá? Segunda coisa que necessariamente você precisa fazer, tá? E que você tem que pensar o processo, os pedidos, na verdade, nada mais são do que um encaminhamento do processo. Né? Então, a primeira coisa que o juiz vai fazer é analisar a liminar, né, se concede ou não a liminar. Segunda coisa é mandar citar os réus. Então, seu segundo pedido vai ser justamente a citação dos réus. Terceiro pedido, e aí eu não tinha falado anteriormente porque não tinha chegado o momento, mas a intervenção do Ministério Público é condição de validade do processo, nesse caso. Tá? O Ministério Público ele tem que ser intimado, então, a participar do processo da condição de custos legis. Né? Custos legis lá é o fiscal, intimação fiscal da lei, agora mudou, parece que é fiscal do ordenamento jurídico, né? Intimação do Ministério Público, não é da MP, é do Ministério Público. Tá? E por fim não. Então, citados os réus, intimado o Ministério Público, aí chega o momento do juiz né, decidir. Daí eu vou pedir o que? A procedência da ação. Na verdade, procedência do pedido, né? Ó, podia fazer errado. Procedência do pedido. E aí, o pedido vai ser sempre anulação do ato e ressarcimento do erário. Tá? Procedência do pedido. Aí vem aqueles pedidos que todo mundo já conhece. Né? Condenação. Condenação. Custas e honorários. Um ponto importante, às vezes causa uma certa confusão, né? A ação civil pública, ela não, salvo comprovada má-fé
por parte do autor, ela não gera para o autor nem o dever de pagar custas, nem o dever de arcar com os honorários sucumbenciais. Tá? Não tem essa possibilidade. No entanto, nada impede que os réus sejam condenados em custas e honorários. Aliás, tem um projeto de lei, acho que é o projeto de lei número 76, de 2019, que até está dentro dessas medidas contra a corrupção, que estabelece, tá para análise no Senado agora, que estabelece tipo uma premiação para o autor da ação popular. Então, tipo, se eu propus uma ação popular, né, visando anular um ato lesivo ao patrimônio público, eu seria recompensado lá um percentual de 10 a 20% do valor da ação. É bastante interessante aí, do valor, na verdade, do valor que vai ser recuperado para o erário público. Então, é uma forma de estimular a utilização desse remédio constitucional aí e, né, botar o cidadão cada vez mais ligado na discussão sobre patrimônio público de forma geral. Não por acaso, tá? Justamente nas 10 medidas contra a corrupção. Então, a anulação do ato lesivo, tá? A condenação de custos e honorários, né? As provas, tá ali, todo mundo já sabe, decora salteado, o pedido de provas. O valor da causa, que o valor vai corresponder ao bem ou interesse lesado, né? Então, se eventualmente a ação visa, por exemplo, vamos pegar da ação do Bruno Souza lá, que visa a restituição de 33 milhões, o valor da causa vai corresponder aos 33 milhões, né, e eventuais outras perdas e danos que tenham sido causados ao erário público. Tá? E aí, uma coisa que sempre causa uma certa estranheza, né, o 319, inciso 7, ele impõe a obrigação do advogado, né, colocar lá na petição inicial a opção pela realização de audiência de conciliação ou não, né? E eu reputo que, no caso da ação popular, essa orientação ela é absolutamente desnecessária. E é desnecessária simplesmente pelo fato de que a administração pública não pode conciliar. Nós estamos diante de direitos indisponíveis, né? Não pertence nem ao cidadão que propõe a ação e não pertence à administração pública, pertence à coletividade, pertence à sociedade, né? Então, não existe possibilidade de conciliar nesse caso. Se bem que a gente anda vendo umas coisas meio estranhas aí no STF, esses dias aí o ministro Luiz Fux queria realizar uma audiência de conciliação para decidir sobre a constitucionalidade ou não da tabela de frete dos caminhoneiros, né? Então, se daqui a pouco a gente está conciliando sobre constitucionalidade ou não de lei, talvez a gente possa conciliar também daqui a pouco sobre interesse público de forma geral. Então, esses são os passos básicos, né, da ação popular. Essa ação popular que vocês vão ver aparecer cada vez mais no nosso cotidiano aí, como uma forma de intervenção bem grande do Poder Judiciário na vida política nacional, né? Eu falei ali do caso do Lula, né? Mas que no final das contas a nomeação dele não foi nem pedida por uma ação popular, foi por um mandado de segurança coletivo proposto pelo PSDB, né? Com as mesmas finalidades, até acho que foi deturpada a finalidade do mandado de segurança coletivo, né? Mas a gente viu aí, por exemplo, no caso do governo Temer, a gente teve a ministra Cristiane Brasil, que ela não foi ministra, ela é deputada, na verdade, foi nomeada para ser ministra do Trabalho, e um conjunto de advogados trabalhistas propôs a ação popular, dizendo que a nomeação dela feria a moralidade administrativa, né, porque ela tinha lá duas reclamatórias trabalhistas contra ela, e daí então não poderia ser nomeada ministra. Agora, recentemente, também o presidente Bolsonaro nomeou lá na verdade não foi o presidente Bolsonaro, é o praticamente indireto ato, né? O ministro Onyx Lorenzoni nomeou um rapaz lá para a Fundação Zumbi, Sérgio Domingos, se não me engano, né? Que tinha posições não muito posições ideológicas muito próximas do que o movimento negro de forma geral defende, e a nomeação dele foi impedida em primeira instância por uma ação popular, protocolada lá por uma pessoa, não lembro quem que propôs, né? E o juiz de primeiro grau impediu a nomeação. A gente teve ação popular recentemente também agora,
no dia 31 de maio, foi proposta por um conjunto de brasileiros contra o presidente Jair Bolsonaro para impedir que as Forças Armadas celebrassem o golpe civil-militar lá de 1964. Então, está cada vez mais virando um interessante instrumento de judicialização da política, a ação popular. Tá? Bom, eu vou deixar para vocês, tá? Se eu achar aqui, alguns casinhos, como eu tinha me comprometido, deixar alguns casinhos lá de ação popular cobrados na OAB, para vocês verem como é que é basicamente o caso e como é que é o gabarito, tá? E aí, como eu disse para vocês, fica a critério de vocês se querem ou não fazer a peça. Se quiserem fazer a peça e me encaminhar depois para a gente ver, eu fazer uma correção e tal. Mas eu vou encaminhar sempre o caso com o gabarito da OAB para vocês compreenderem. Nem todo mundo, às vezes, tem acesso ao gabarito da OAB, né? Para vocês saberem, já que vocês vão se aproximar aí, estão estudando na fase, sei lá quando é que vai ter exame da OAB agora de novo, né? Mas vou deixar lá à disposição de vocês. Perfeito, gente? Acho que era isso, tá? Minha primeira aula online. Estou emocionado. Espero que não tenha falado uma bobagem aí, tá? E era isso, então. Um abraço.